para a gente entender os conceitos de uma termoelétrica, a gente tem que trabalhar com os conceitos básicos de ciclos reais, uma vez que o ciclo de Carnot é o ciclo ideal e ele não é bem aplicável diretamente nas termoelétricas. Então a gente precisa entender alguns conceitos, como a entropia, que tem diversos conceitos na literatura, mas essencialmente ele mede a desordem ou a dispersão de energia de um sistema ou de um gás. Em processos reversíveis, ou seja, um ciclo que se mantém ou que ele volta do estado final para o estado inicial, isso quer ser reversível, a variação da entropia vai ser a relação de calor pela temperatura. No ciclo de Carnot, que é o ciclo ideal, a variação total de entropia é zero. Então, a entropia é essencial para avaliar inversibilidades e a eficiência de um sistema. Uma variação muito grande da entropia pode transformar um sistema térmico em irreversível. Como, por exemplo, um exemplo simples que não tem nada a ver com ciclo térmico, mas é, por exemplo, quando você deixa um copo cair no chão. Então, você transforma o copo num formato de copo cilíndrico para um monte de caco de vidro. Então, esse processo em si é irreversível. Isso é considerado irreversível. Então, quando isso acontece no sistema termodinâmico, isso é uma propriedade muito ruim. Já a entalpia e a entalpia específica, o H representa o conteúdo total da energia de um sistema. E a entalpia específica é por unidade de massa, ela é igual a H, que é μ mais a pressão dividido pela densidade. Então, P é a pressão, U é a energia interna, do vapor ou do gás, μ é a energia interna por unidade de massa, e ρ é a densidade, que é massa sobre volume. Então, a entalpia específica ela é útil em processos a pressão constante e é fundamental para o estudo de ciclos reais para calcular o calor trocado. Outros conceitos importantes é o calor específico a volume constante, quando o sistema não realiza trabalho. Então, ela é a razão da variação da energia interna, do vapor ou do gás, mantendo o volume constante, ΔU sobre ΔT vezes V. Já o calor específico a pressão constante, quando o sistema realiza trabalho, é a razão da variação da entalpia pela temperatura a pressão constante. Então, é ΔH sobre ΔP, a entalpia específica, vezes a pressão, que é constante nesse caso. Então, são conceitos que a gente vai usar na hora de calcular, de entender o rendimento das termoelétricas. Já a potência extraível de uma máquina térmica, considerando sua unidade em kW, pode ser calculada por P igual a massa, vezes a entalpia específica H1 menos H2. Onde m é a massa do fluido que está passando pela transformação térmica, por unidade de tempo, em quilograma por segundo, e a entalpia específica do fluido, dada em quilojoule por quilograma, sendo H1 a entalpia de entrada da máquina térmica, ou seja, que vem da fonte quente, e H2 é a entalpia na saída da máquina térmica, que vai para a fonte fria. Então, falando um pouquinho do ciclo termodinâmico do vapor, para a gente entender um pouquinho desses conceitos, os desempenhos, por exemplo, das termoelétricas a vapor pode ser avaliado através dos ciclos termodinâmicos do vapor da água, cujas características são usualmente apresentadas em diagramas de estado, como o de Euler, que é entalpia vezes entropia, e outros similares, como temperatura por entropia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse gráfico aqui, que mostra o ciclo do vapor, aqui o tracejado, e mostra aqui o líquido saturado, que está prestes a começar a evaporar. Então, esse líquido ele costuma ficar à esquerda, da cúpula do diagrama aqui do vapor. Já o vapor saturado é o vapor que está prestes a condensar, a virar água. Então, ele também está na linha da saturação, mas do lado direito aqui dessa cúpula. Do lado direito, do lado esquerdo aqui é líquido saturado, do lado direito é vapor. Já o ponto crítico, nele não tem a distinção entre líquido e vapor. A partir dessa temperatura e pressão, o fluido é chamado de fluido supercrítico. Já o que é título? O título é a quantidade de vapor. A fração é a massa de vapor em uma mistura líquido-vapor. Então, o título é 10%, significa que a gente tem 90% líquido e 10% vapor. Já a título é 90%, a gente tem 90% vapor e 10% líquido. Então, aqui no gráfico, por exemplo, de entropia por entalpia, aí ele muda a perspectiva. Aí ele está variando
a entalpia e mostra que a entalpia ou a energia interna do sistema está aumentando, né, com a entropia varia, então aumenta a entalpia. Aqui mostra onde fica o ponto crítico, mais ou menos a 2000 kJ por quilograma para 4 kJ por quilograma Kelvin de entropia. Mostra o título de 80%, mostra aqui vapor saturado, mostra aqui uma temperatura de 400 graus, que é uma temperatura maior, então aqui são várias temperaturas, e aqui há vários níveis de pressão desse vapor, mostrando que quando se tem uma pressão maior, a gente consegue, né, mais vapor saturado, nesse sentido aqui, e um maior nível de entalpia. O que acontece, por exemplo, a comparação do vapor saturado e o título de 80%. Imagina que você está usando vapor para girar uma turbina, né, realizar trabalho numa turbina, lembrando lá do ciclo de Carnot, né, do trabalho que o gás realiza. Se você tem um título de 80%, parte desse vapor, ou seja, 20%, vai ser líquido, que vai estar girando a turbina. Isso diminui a eficiência da termoelétrica a vapor, e esse líquido pode também ser prejudicial à turbina que está acoplada ao gerador elétrico. Então, esse gráfico já dá um exemplo que título de 80% não é interessante. A gente tem que tentar trabalhar com vapor saturado, que seria o ideal. Então, a gente tem que aumentar, por exemplo, a entalpia para fugir do título de 80%.